Bom dia, nossos internautas aqui da Taba TV. Hoje eu sou Heitor Silva. Hoje nós vamos discutir aqui com vocês, a propósito da viagem do presidente Lula à China, as relações Brasil-China, um pouco do comércio internacional brasileiro, que é para poder entender a importância da China nisso. A gente precisa discutir aqui a importância da China nesse contexto. Vamos lá. Primeiro, o que é balança comercial? Né? Que você ouve tanto falar, muitas vezes a pessoa não tem a noção exata do que é. É um balanço que você coloca de um lado exportações e de outro importações. A diferença disso é o teu saldo ou o teu déficit em balança comercial. Muito bem. Como é que ele se comportou no primeiro bimestre de 2023? No primeiro bimestre de 2023, nós tivemos um saldo favorável, né? E o nosso maior parceiro comercial é a China, né? Disparado. O nosso comércio exterior com a China no ano passado chegou a, deixa eu pegar minha colinha aqui, 150 bilhões de dólares, né? E tivemos um saldo favorável de quase 30 bilhões, 28 bilhões e 700 milhões. Muito bem. O que a gente exporta para a China? Né? E o que a gente importa da China? Isso também é importante a gente tentar compreender para poder entender a importância dessa relação com a China. 64% do que nós exportamos para a China são commodities. O que é commodities? Commodities são produtos, matérias-primas, né? Que eles são indiferenciados. Vocês vão entender. Por exemplo, uma matéria-prima agrícola, arroz, feijão. Se é feijão preto ou se é feijão daquele tipo, não importa se ele é do Brasil, do México, não faz diferença. O arroz, não importa se o arroz é da Tailândia, se é do Brasil, se é da Índia. Sendo arroz, tipo 3, por exemplo, ele é igual a qualquer lugar. Então é isso. São produtos que são indiferenciados e que são matérias-primas. Elas podem ser commodities agrícolas, como essas que eu falei agora, né? O arroz, o trigo, o milho. Podem ser ambientais, como por exemplo madeira. Elas podem ser minerais, como minério de ferro. Né? Elas podem ser energéticas, como petróleo, gás. E elas podem ser financeiras. As financeiras é que é uma coisa que alguns autores consideram commodities financeiras, outras não. Mas, enfim, se a gente adotar que existem commodities financeiras, elas são as moedas e os títulos das dívidas públicas. Né? As moedas, alguns países têm moedas que têm trânsito mundial, né? Que você vende, compra pelo mundo afora, como o dólar, como o euro. Né? Não é o caso da moeda brasileira, né? O iene japonês. E os títulos da dívida pública também, né? Os títulos da dívida pública norte-americana, por exemplo, eles são, em última instância, uma reserva de valor utilizada por todos os grandes operadores das finanças mundiais. Muito bem. Quais são as commodities que o Brasil exporta? Por ordem de grandeza, tá? Café, soja, milho, petróleo, alumínio, boi gordo, suco de laranja e minério de ferro. Né? Então isso aí compõe, vocês vejam que o Brasil agrícola está muito presente. Né? Café, soja, milho, boi gordo, né? Suco de laranja. Isso tem sido uma tragédia da realidade brasileira. A gente tem tido uma redução da participação da indústria na produção de riqueza desse país e o aumento da produção agrícola, mineral, das commodities. Né? Por que isso é uma tragédia? Reparem, alguém aqui pode imaginar que um operário industrial, né, com o seu patamar salarial, com a sua qualificação, ganhe igual um trabalhador da indústria de suco de laranja, né? Ou um peão que toca boi no pasto. Então isso é uma das tragédias da realidade brasileira.
né? A gente vai perdendo participação da indústria, participação na riqueza nacional. Perda de participação na riqueza nacional significa perda de empregos nesse setor também, né? Só para vocês terem um dado, eu peguei uma série histórica que começa em 1947 e vai até 2007, tá? Porque eu precisava que ela tivesse o que nós chamamos em economia de preços constantes, ou seja, você tivesse mantido os preços iguais para a série histórica inteira. Então, em 1947, 20% do PIB, PIB é uma medida de produção de riqueza, vinham da indústria. Em 1987, 37% do PIB vinha da indústria. Em 2007, 22% do PIB vinha da indústria, ou seja, a gente tem um crescimento de 47 a 87, né? E depois uma queda, né? Que vai de 20% até o ponto máximo de 37% e chega a 22%. Como essa série era de 2007, provavelmente hoje nós devemos estar com a participação da indústria na riqueza nacional na casa dos 20%, ou seja, o que nós tínhamos lá no final dos anos 40. Né? Então nós tivemos aí 60 anos onde a indústria cresceu sua participação na riqueza nacional e cai para o mesmo limite que a gente começa nos anos 40. E isso é uma das tragédias que a gente tem que se debruçar e voltar que a indústria tenha maior peso na geração de riqueza nacional. Então vamos lá, vamos agora explorar mais as relações Brasil-China, né, que são mais o alvo aqui hoje. Já falei, em 2022, a soma de exportações e importações para a China foram de 150 bilhões, nós tivemos um saldo favorável, ou seja, nós exportamos mais do que importamos. O saldo favorável foi de quase 30 bilhões, 28,7 bilhões. Ela é disparado o maior parceiro comercial brasileiro desde 2009. De 2009 em diante, a China só aumenta a sua participação, né? Em 2009 ela se torna o maior parceiro e de lá para cá só aumenta. Para vocês terem ideia da importância disso, em 2009, quando a China se torna o maior parceiro comercial brasileiro, ela derruba uma hegemonia dos Estados Unidos de 80 anos. Um pouco a gente precisa compreender aqui o processo chinês, né? A China era um país que passou por uma guerra civil que dura de 1945 a 1950. Só depois de 1950 que você tem uma estabilidade interna na China, com a vitória do Partido Comunista Chinês nessa guerra civil. A China é um país que desde o final do século XIX era dominada por grandes potências imperialistas. A principal delas, a Inglaterra, que domina a China inteira, e alguns outros países tinham pequenos pedaços, em geral portos, Estados Unidos, França e Alemanha. Vejam vocês, um país que em 1950 sai de uma guerra civil e se torna, né, no começo do século XX, ou seja, 70 anos depois, o segundo maior PIB do mundo, é a segunda maior economia do mundo. Hoje é o maior produtor de manufaturados, né? Vamos lá. A nossa relação com a China, a gente já falou, né, da importância dela. Vamos falar aqui do que a gente importa da China. Importamos da China. Eu estou aqui com uma colinha aqui. Vamos lá. Equipamentos de telecomunicações, por ordem. Depois, válvulas e tubos termiônicas, que são componentes para produzir produto eletrônico, tá? Aqueles tubos que são mais válvulas e semicondutores. Compostos organo-inorgânicos, que são componentes para a indústria química. Depois, produtos ainda para a indústria de transformação. Depois, adubos e fertilizantes. Sexto lugar, medicamentos e produtos farmacêuticos.
Sétimo lugar, máquinas e aparelhos elétricos. Oitavo, peças e acessórios para escritórios. E décimo, aparelhos elétricos para ligações, que são aparelhos elétricos para sistema de telefonia, né? Então esses são os 10 componentes que nós mais importamos da China. Repare, todos produtos industrializados, todos produtos com alguma tecnologia embutida, né? Enquanto nós exportamos o que para a China? Café, soja, boi gordo, né? Carne bovina, suco de laranja, né? Repare então que apesar de nós termos um superávit nesse comércio exterior, nós estamos exportando produtos com baixa incorporação de tecnologia e importando produtos com alta e média tecnologia embutida. E isso mais adiante acabará fazendo com que esses produtos se tornem cada vez mais importantes para a indústria nacional, para a economia brasileira. Eles vão ter preços cada vez mais altos e as nossas commodities, preços estabilizados ou descendentes. Isso é um dos grandes problemas da relação quando você tem produtores de produtos primários, commodities, versus produtores de produtos industrializados. Essa é uma dinâmica que nós já tivemos com os Estados Unidos, temos até hoje, temos com a Europa e estamos reproduzindo com a China, que está chegando no cenário há bem menos tempo. Muito bem. Isso são preocupações que têm que estar presentes nas determinações de política industrial brasileira, né? Então vamos aqui falar, já falamos aqui, já percebemos a importância que a China tem para o Brasil, para as relações econômicas com o Brasil, né? E aqui cabe uma ressalva. Não se faz economia, não se faz relações internacionais com ideologia, né? E aí é uma crítica ao antigo presidente da República. O Bolsonaro tratava muito mal, vivia se metendo nas questões internas da China, né? Apoiando os Estados Unidos contra a China. Não podemos descartar que eles são o nosso maior parceiro comercial, né? Não podemos descartar que até o próprio Bolsonaro precisou em algum momento da China para não desacreditar a política econômica que ele tinha estabelecido, né? Vamos lá, vamos lembrar desse fato. O ministro Guedes coloca à venda blocos da Petrobras, blocos do pré-sal, né? Explorações no pré-sal. E as grandes companhias petrolíferas ocidentais não compraram, não compareceram ao leilão. O presidente Bolsonaro embarca no avião presidencial, vai à China e consegue convencer os chineses a comprar alguns blocos. Porque, mas isso é uma relação do governo brasileiro com indústrias petrolíferas chinesas. Isso não tem relações com o governo. Tem totais relações com o governo. É interessante observar que o sistema financeiro chinês, apesar de na China ter várias empresas privadas que tocam seus negócios independente do governo, o sistema financeiro chinês é todo estatal, não existe banco privado na China. Então, comprar blocos de pré-sal no Brasil precisa de um volume de investimentos que você vai ter que envolver o sistema financeiro chinês. E isso passa por decisões de governo. Então, para que todo mundo tenha noção de como na hora em que a corda apertou, porque iria desmoralizar a política de venda da Petrobras se não tivesse aparecido ninguém para comprar, o Bolsonaro soube pegar um avião e ir à China pedir ajuda aos chineses, né? Claro, os chineses não compraram simplesmente porque são bonzinhos ou porque
gostariam de ter ótimas relações com o Bolsonaro. Não, não era nada disso. É porque os chineses eles têm pouco petróleo, né? Então é importante para eles, para o que eles chamam de segurança energética, né, terem acessos a suprimentos de petróleo para manterem suas indústrias, sua produção química, né, petroquímica. Muito bem. A viagem do Lula à China, ela tem vários objetivos. Ele estaria levando, ele não pôde ir por causa da doença, da pneumonia, mas parece que os empresários estão indo sem ele. Vai ter uma reunião entre a comitiva empresarial brasileira e chinesa, e com lá, os tecnocratas, né, os burocratas chineses. E essa viagem, antes de começar, já teve efeitos. Houve um embargo à carne brasileira, por causa de parece que foram vacas do Pará, né? Carne bovina do Pará, que tinham uma doença chamada vaca louca. E aí eles fizeram um embargo, pararam de comprar a carne brasileira. Vejam vocês, se a gente acabou de dizer que ela é um dos principais produtos exportados do Brasil para a China, isso era um impacto poderoso, principalmente sobre, né, os produtores agropecuários. O que é a vaca louca? A vaca louca é uma doença que apareceu na Europa e que é muito relacionada à alimentação das vacas com rações. Alguns estudiosos aí, veterinários, dizem que teria muita relação com essas rações levarem restos de animais, né? Restos de ave, bota tudo ali e tritura e vira ração. Lembremos que o gado bovino, ele é para comer vegetais, né? Não carne. Então isso acabaria produzindo deformações que dariam a tal doença vaca louca. Mas a partir disso ela aparece de vez em quando em alguns rebanhos. É evidente que o rebanho brasileiro é criado solto no pasto comendo capim. Então a incidência de vaca louca aqui é muito ocasional, né? Não é como na Europa, né? Muito da crise da vaca louca, de redução das compras chinesas, né? Interrupção, nem a redução, interrupção das compras chinesas, estava ligada ao estresse das relações econômicas e diplomáticas entre Brasil e China por conta dos desaforos que o Bolsonaro dizia sobre os chineses, né? E aí a medida de retaliação, em diplomacia nunca se diz exatamente o que se pensa, né? Mas as retaliações explicam o que está se fazendo, né? Então essa retaliação já foi retirada. Antes mesmo era para ter sido com a chegada do Lula lá, mas não, como a viagem não vai acontecer, eles resolveram retirar. Muito bem. Se espera, com a ida do presidente à China, a retomada da Ford. A Ford tinha uma indústria na cidade de Camaçari. Camaçari é Bahia. A Ford fechou a fábrica no Brasil. Ela parou de produzir automóveis no Brasil. Então tem aí a expectativa de que os chineses, alguma indústria chinesa, fique com a fábrica da Ford. E mais do que isso, né, nós estamos chegando ao final do ciclo do carro com motor a combustão, né? Se a gente quer pensar em tecnologias para projetar o Brasil no século XXI, o automóvel tal como a gente conhece não será uma delas. A tecnologia do século XXI é o carro elétrico. Então existe a expectativa dos chineses ficarem com a fábrica de Camaçari e, mais do que isso, ser uma fábrica voltada para a produção de carros elétricos, ou no mínimo de carros híbridos, né, entre motores a combustão e motores elétricos. Muito bem. Além disso, essa viagem tem a expectativa de ampliar as relações com a China, né, aumentar mais ainda. Problema, como ampliar essas relações sem comprometer as relações com os Estados Unidos?
lembremos, os Estados Unidos ganharam um papel na política brasileira que eles não tinham há muito tempo. Vejamos, quando houve as tentativas do Bolsonaro de desacreditar as eleições e não cumprir o resultado eleitoral, o governo norte-americano foi muito firme, né? O chefe da diplomacia norte-americana esteve no Brasil, o próprio presidente Biden deu declarações exigindo respeito ao resultado eleitoral. Ou seja, em última instância, nós tivemos como fiador das eleições brasileiras o presidente norte-americano, o governo norte-americano. Sendo assim, é necessário, esse governo petista tem uma necessidade de ter muito cuidado em não quebrar essa relação que se estabeleceu com os norte-americanos. Então vamos lá. Quais são os problemas que existem entre China e Estados Unidos? Ou seja, a gente está partindo do Brasil e está conseguindo compreender o mundo. Vamos lá. A indústria dos Estados Unidos vem decaindo. Enquanto isso, a indústria chinesa vem crescendo. Isso tem sido a tônica, né, de pelo menos 1980 em diante. Quais são os efeitos políticos disso nos Estados Unidos? Né? O crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos está ligado a essa queda industrial norte-americana. Lembre-se, o Trump dizia American First, americanos em primeiro lugar, traduzindo, né? América em primeiro lugar. Isso está ligado a quê? Esse decrescimento da indústria norte-americana levou a uma região, que é uma região do Nordeste, perto lá do Canadá, que era a região industrial norte-americana, que era chamado de Cinturão das Manufaturas, Manufacturing Belt. Ela hoje é conhecida, né, até pelos norte-americanos mesmo, reconhecem, como Rust Belt, o Cinturão da Ferrugem. O que nós estamos falando? Vou dar um exemplo aqui que é o exemplo clássico, a cidade de Detroit. Detroit é uma cidade que era a sede mundial da Ford. Lembrem-se, Ford é a maior produtora de automóveis do mundo, quem criou a forma moderna de produção em massa de automóveis e da GM. Detroit hoje é 50% menor do que foi na década de 50. Não é 50% menor em termos econômicos, é em termos populacionais. Tem bairros inteiros em Detroit que estão abandonados. Esse é o Rust Belt. Agora, você imagine o efeito disso sobre o operário, sobre o sujeito que passou a vida inteira, que trabalha em fábricas, né? Essas pessoas migraram do Partido Democrata, que sempre foi um partido ligado aos operários, para o Partido Republicano. E mais do que isso, se convenceram de uma ideologia de extrema-direita. Isso é que está por trás do crescimento da extrema-direita. Muito bem. Então a gente tem uma disputa entre Estados Unidos e China que está ligado ao decréscimo norte-americano e o ascenso chinês. E o que essas disputas envolvem o Brasil? Vamos lá. Primeira delas, domínio da internet 6G. O que é internet 6G? É a internet das coisas, como eles chamam. Por quê? Porque não é pessoas comunicando com pessoa, nem pessoas se comunicando com objeto, mas são objetos se comunicando com objetos. A internet 6G, ela permitirá fábricas totalmente automatizadas, fábrica que tem autocontrole, permitirá automóveis e caminhões se deslocando sem motoristas. Mas para isso você precisa instalar uma internet com uma capacidade de transmissão de dados que é muito maior do que o que a gente tem hoje. Vocês imaginem a quantidade de dados que tem que chegar num caminhão transportando carga e sem motorista, que tem que tomar decisões de freio, acelera, entra à direita, entra à esquerda, para, né, troca de rota porque essa rota está com um trânsito muito ruim. Vocês imaginem a robustez que é necessária uma internet
para esse tipo de serviço ser possível. Muito bem, então esse é o primeiro problema. Existe uma disputa pelo padrão da internet 6G. Quem dominar esse padrão, quando o país opta por um padrão, ele opta por um tipo de equipamento e por um tipo de fornecedor. Então os grandes concorrentes são China de um lado, Japão e Estados Unidos de outro, né? Os Estados Unidos já mandou emissários ao Brasil dizendo que não aceita uma vitória chinesa no padrão de internet 6G no Brasil, para vocês terem uma ideia do tamanho da disputa, que é uma disputa de vida e morte para os Estados Unidos, porque eles já perderam, eles já não conseguem mais retomar o papel industrial que eles tinham, de ser o maior produtor industrial do mundo. Eles já perderam para a China e não vão conseguir retomar. Porém, na indústria de alta tecnologia, eles ainda têm vantagem. Então, eles não podem perder esse espaço. É essa disputa, né? Uma outra disputa, que o Brasil é protagonista, né? Domínio do comércio internacional. Como é que o domínio do comércio internacional é feito pelos Estados Unidos? Antes era porque eles eram o maior exportador e importador. Hoje eles já não são no mundo. Mas eles ainda controlam a moeda do comércio internacional, que é o dólar. O dólar é a moeda que faz o comércio internacional girar. No entanto, foi tomada uma medida, já há alguns anos atrás, de criar um banco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É o banco BRICS. BRICS é a abreviatura de Brasil, Rússia, Índia, China, e o S é de South Africa, né? África do Sul. Qual é a importância desse banco? Ele junta o segundo maior PIB do mundo, que é a China, o maior produtor de produtos industriais do mundo, que é a China, com Rússia, que é o maior produtor mundial de gás e um dos maiores produtores mundiais de petróleo, né? Brasil, maior produtor mundial de produtos agrícolas, Rússia, um dos maiores produtores mundiais de produtos agrícolas, né? Índia, grande produtor industrial, um dos maiores produtores de alguns produtos agrícolas, né? E a África do Sul, maior produtor mundial de ouro e diamante. Então, esse é o conjunto, além de que países com populações gigantescas, mercados consumidores imensos. Além disso, a gente está vendo aí, deve sair agora, o ingresso no BRICS do Irã, um dos maiores produtores, deve ser o segundo ou terceiro maior produtor mundial de petróleo, e da Argentina, que é o maior produtor mundial de trigo. É o segundo, talvez. Os Estados Unidos acho que ainda produz mais trigo do que a Argentina. E um dos maiores produtores mundiais de carne bovina. Então nós estamos falando aqui de uma junção de países através de um banco que pode lançar uma moeda própria, que serviria para o comércio entre esses países e aos poucos podendo ser adotada por outros países. Não é à toa que os Estados Unidos tenta bloquear o tempo todo o BRICS. Aliás, a gente teve aí essa semana a notícia de que vai assumir a presidência do BRICS a ex-presidenta brasileira Dilma Rousseff. Cada país tem um período de mandato de presidente. Ela está indo substituir o presidente. Ela vai completar o mandato do presidente indicado pelo Bolsonaro, né? E provavelmente, acredito isso, depois me cobrem, a gente deve ter aí a Dilma deve ganhar um mandato completo. Isso é um feito da diplomacia, porque vejam, cada país tem um período para dirigir o banco, né? Nós tivemos aqui, durante aí o governo Bolsonaro, um presidente brasileiro, né? Ele é trocado por Dilma Rousseff e ela deve ganhar mais um mandato, ou seja, os outros países estão abrindo mão de sua pretensão de presidirem para deixarem que a Dilma esteja assentada lá, né, como na presidência do banco. Isso é uma mensagem de apoio ao governo Lula, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, com isso a gente consegue compreender as disputas
Estados Unidos e China, né? O desenvolvimento do capitalismo no século XXI, que está muito ligado a esse embate, né? E o Brasil nesse contexto global. E um pouco aí o que a viagem do Lula à China significa. Nós chegamos ao nosso final. Eu queria deixar aqui para vocês a indicação do próximo programa. Nós vamos discutir, vamos desdobrar esse assunto, porque esse assunto agora a gente vai discutir Rússia versus Ucrânia, por que eles estão em guerra, por que os Estados Unidos e a União Europeia apoiam tão fortemente a Ucrânia e por que a China apoia tão fortemente a Rússia. Isso tudo está ligado às transformações do capitalismo no século XXI e isso fica para o próximo programa. Um abraço, até o próximo programa.